6fm.com.br, onde você já sabe, você encontra o melhor conteúdo jornalístico do Rio Grande do Norte. E a gente começa, Gerlane, exatamente com a grande notícia do dia de ontem e que está repercutindo e vai repercutir ao longo do dia de hoje ainda muito. Prefeito morto com o pai no Rio Grande do Norte foi atingido por pelo menos 11 tiros, Gerlane. Pois é, Luciano, o prefeito da cidade de João Dias, o Marcelo Oliveira, do União Brasil, de 38 anos, foi morto com pelo menos 11 disparos de arma de fogo, segundo o médico que o atendeu no Hospital Regional de Catolé da Rocha, na Paraíba. E aí, de acordo com o médico, o Wagner Martins, o prefeito deu entrada na unidade de saúde por volta do meio-dia de ontem, Estava inconsciente, mas ainda estava com vida. O médico disse que ele foi atingido por disparos no tórax, abdômen, membros inferiores, e o paciente logo em seguida evoluiu para uma parada cardiorrespiratória, PCR, como é conhecida também, O prefeito foi morto a tiros ao lado do pai, o ex-vereador, o Sandy Alves de Oliveira, de 58 anos, durante um evento político na cidade de João Dias, na manhã de ontem. Marcelo, que era candidato à reeleição, A Polícia Civil também, durante a tarde, confirmou que um segurança do prefeito ficou ferido na ação criminosa. E segundo o delegado Alex Wagner, da Divisão de Polícia Civil do Oeste, que é responsável pela investigação do caso, pelo menos 8 criminosos chegaram em 2 carros e praticaram aí os disparos contra o prefeito. Ainda de acordo com a investigação também, um carro carbonizado, que eles tem um carro carbonizado, que eles acreditam que foi usado nesse crime. Esse carro foi encontrado na própria cidade de João Dias durante a tarde, mas a motivação do crime ainda é desconhecida. A investigação segue. Quem está acompanhando pelo YouTube pode ver a imagem aí do prefeito e do pai. O prefeito, inclusive, que fez uma homenagem muito bonita no último Dia dos Pais, ao pai, falando aí de toda a missão dele, de todo o legado que o pai tem deixado, para ele, estava deixando para ele, principalmente na política. Danilo, vamos lá, vamos tentar trazer alguns elementos aqui para o nosso ouvinte dessa tensão toda lá na cidade de João Dias, e para falar disso a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para dezembro de 2022, quando a então vice-prefeita e hoje candidata concorrendo contra o prefeito que estava concorrendo, que foi assassinado ontem, que é a Damária Jacome, Ela e o pai dela, que eu estou tentando aqui achar o nome dele, deixa eu encontrar aqui o nome do pai dela, Damária Jacome. Ela e o pai tiveram uma prisão decretada, porque estavam sendo acusados de extorsão contra o prefeito, Ela, como vice-prefeita, estava sendo acusada de extorsão contra o prefeito. E a Damária também teve o seu nome alçado às manchetes dos jornais quando os irmãos dela, o Deus Amor e o Lady Jean Jacome, respectivamente de 38 e 37 anos de idade, foram mortos na cidade de Barras, na Bahia, durante uma operação realizada em parceria entre as autoridades da Bahia e do Rio Grande do Norte. O pai é o Laete. Laete Jacome, exatamente. Então, ela vinha de todo esse contexto aí e concorre, à eleição deste ano lá em João Dias. Há um clima de tensão muito grande desde o rompimento entre o prefeito e a sua então vice-prefeita. Além disso, Danilo, que outros elementos a gente pode trazer aqui para tentar fazer o nosso ouvinte entender um pouco dessa tensão lá de João Dias? É um clima realmente de bastidores que era muito ruim lá em João Dias, A gente viu os 2 maiores líderes políticos da cidade, que é o prefeito atual e a sua ex-vice-prefeita, que estava enfrentando nas urnas agora esse ano. Essa história que você contou, Luciano, essa denúncia que foi apresentada pelo prefeito foi porque ele teria sido obrigado, segundo ele, a renunciar ao cargo, e aí por isso que é a questão da extorsão, que é a acusação que ele fez.
para que ela assumisse, né? E teria sido obrigada a renunciar por uma ameaça. Foi essa denúncia que ele apresentou, tá? Tá claro que isso aí está sendo, já tem até com algum avanço na justiça, né? Mas a vice-prefeita, que é a atual candidata, tem aí direito de se apresentar sua defesa e está correndo na justiça essa situação. E ele acabou depois voltando ao cargo porque mostrou na justiça que teria acontecido de fato isso, e a justiça mandou ele reassumir, né? Algo realmente que eu não tenho notícia, alguém que renuncia ao cargo e depois volte por decisão da justiça após apresentar esse tipo de argumento. E desde então ficaram essa troca de acusações, porque também veio acusações de lá para cá, tá? O prefeito também era acusado de uma série de ações erradas por parte dos adversários, de denúncias graves também, né? Questão de ligadas inclusive ao crime organizado, mas o fato é que quem tem esse histórico é a sua adversária, inclusive tendo vitimado aí irmãos nessa situação toda. Ela chegou na época a divulgar uma nota, né, dizendo que o tempo ia mostrar que os irmãos eram inocentes nessa história toda e tudo mais. O fato é que João Dias fica de vez marcada a sua política com essa tragédia, né? No meio de um processo eleitoral, um prefeito sendo executado brutalmente por criminosos, falam de 8 criminosos pelo menos participando da ação, né? Tantos tiros disparados contra ele, contra o pai. Os carros ontem foram encontrados 2 carros, né? Mas um apenas está confirmado que teria sido envolvido no crime, carbonizados. A polícia está atrás desde ontem, aí ainda não encontrou, né? Tem alguns presos, mas ainda não se tem a confirmação de que eles teriam participado do crime. Talvez hoje surja alguma informação a respeito disso. É curioso também, Luciano, e acho que vale um parêntese, porque por exemplo, ele era candidato pela União Brasil. Aqui eu não estou me lembrando do partido da vice-prefeita. Tem aqui. Mas são pessoas republicanos. Do republicano. São pessoas que, e fora o arco de alianças que os dois reúnem, são políticos que tinham contato com grandes lideranças do nosso estado, né? Grandes líderes políticos do nosso estado. Inclusive, alguns deles se pronunciaram ontem. Por causa da tragédia, claro, naturalmente eles se pronunciaram. Então, que proximidade é essa que esse grupo tinha, né, dessa violência toda lá em João Dias, que as demais autoridades não haviam percebido ainda, né, aqui no Rio Grande do Norte, inclusive as autoridades políticas mesmo, não estou falando só das forças de segurança também não, porque se isso acontece lá em João Dias e já vem de um histórico, né, já era para ter sido ligado o alerta sim, e ser combatido, inclusive pelas autoridades políticas do nosso estado. Acirrar dessa forma uma disputa política não pode de forma alguma ser sequer cogitado, né? Tem que ser combatido diretamente, evitar diretamente que esse tipo de ação aconteça na política do nosso estado. Olha só, eu vou ler aqui, quero os comentários de vocês, uma matéria, você que está nos ouvindo, se quiser depois dar uma olhada lá no portal da 96 FM, tem uma matéria bem didática, bem explicativa de todo esse histórico de tensão lá em João Dias. Olha só, a primeira vez que tivemos notícia lá de problemas lá em João Dias foi em outubro de 2020, veja só, na eleição para prefeito passada, tá? Em 2020. Na época, a Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado, a DEICOR, anunciou que estava à procura de Damária Jacome de Oliveira, então com 31 anos, e que era candidata a vice-prefeita de João Dias. Damária estava na condição de foragida da justiça. Em desfavor dela, foi expedido um mandado de prisão preventiva referente à suspeita da prática dos crimes de integrar milícia privada, receptação e posse ilegal de arma de fogo. Damária era irmã de 4 foragidos da justiça, 2 deles foram mortos nessa ação lá no interior da Bahia, né? E cunhada de Carlos André Freire da Silva, 45 anos, investigado pela suspeita da prática dos crimes de tráfico de drogas internacional e associação para o tráfico. As diligências que foram realizadas naquela época haviam levado à deflagração de uma operação que resultou na prisão de 7 pessoas e na desarticulação de uma organização criminosa, deixando a Damária como fugitiva. Entre os presos na época, antes da Damária, quando a Damária foi colocada como fugitiva, né, estava exatamente o então vereador Laete Jacome de Oliveira, que é o pai da então candidata a vice-prefeita, né? Na residência dele foram apreendidos R$15.535 em espécie, 2 espingardas calibre 12, com 100 munições do mesmo calibre, 2 rifles de calibre 38,
103 munições do mesmo calibre e 3 pistolas calibre 380. E aí, Danilo, só para dar uma resumida, ela conseguiu reverter na justiça esse mandado de prisão que havia contra ela, conseguiu se manter candidata, foi eleita vice-prefeita e logo depois, segundo o que o próprio prefeito assassinado ontem à época denunciou nas redes sociais, ele teria sido obrigado, como você disse, a renunciar ao cargo para que ela assumisse, né? Então, esse clima de tensão lá de João Dias vem desde antes da eleição passada, Danilo. Desde antes da eleição, né? Cabe justamente um questionamento que eu havia feito, né? Se já tinha esse histórico todo, estava se agravando, por que nenhuma autoridade se atentou a isso, né? A interromper esse processo? E aí eu cobro de novo também os políticos, porque esse pessoal está envolvido em partidos políticos de grande nível, né? De partidos importantes do nosso estado, do nosso país. E estavam lá porque alguém concordou com isso, alguém com mais autoridade, muito mais autoridade do que eles, né? E isso ficou por isso mesmo.